Bom, pessoal, conforme eu tinha prometido, eu estou aqui novamente para a gente poder continuar os nossos estudos a respeito da obra O Poder do Agora, do autor Eckhart Tolle. No primeiro vídeo a gente falou a respeito do capítulo 1 e hoje a gente vai dar continuidade falando a respeito do segundo capítulo. Quem não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhadinha aí no canal, que ele ainda está disponível, assistam para não ficarem assim perdidos, né? Mas eu vou fazer uma sinopse para ver se vocês conseguem acompanhar da agora para frente. Bom, no primeiro capítulo, o autor ele diz o seguinte: ele estava lá falando que todos nós estamos no mundo em busca de nos livrarmos do sofrimento e alcançarmos a iluminação. Então, o que ele fala? Qual que é o obstáculo, né, que impede a gente de conseguir isso? Ele coloca que o obstáculo é a nossa identificação com a nossa mente. É a gente se identificar com aquela vozinha que fica lá dentro falando da nossa cabeça. Aquela vozinha não somos nós. Ela é uma parte de nós, ela é a nossa dimensão mental, mas ela é só uma parte, ela não é o todo, porque nós temos a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão física e a nossa dimensão emocional. Então a gente não pode se identificar com aquela parte mental e achar que ela é o nosso todo, e a gente não pode deixar que só essa parte dirija a nossa vida. Então o autor ele fala que quando a gente se identifica única e exclusivamente com essa parte mental, a gente dá origem a vários sofrimentos. E ele até bola uma estratégia, né? Ele até nos ensina uma estratégia para que a gente não se identifique com essa voz. Porque a gente tem mania de achar que a gente é só essa vozinha que está pensando, que está raciocinando, que está lá no nosso interior falando. E isso é um erro. E a gente consegue perceber isso quando a gente coloca uma segunda figura aí, que seria a figura do observador. Por exemplo, você tem um determinado pensamento ao longo do dia. Você está em casa e vem aqueles pensamentos idiotas que às vezes passam na nossa cabeça. Ah, será que está tudo bem com meu esposo no serviço? Será que minha filha lá na escola não aconteceu nada com ela? Será que fulano que está doente no hospital? Como é que será que estão as coisas? E aí a gente começa a se identificar achando que nós é que estamos pensando isso tudo. Mas a partir do momento que você para e fala assim, opa, por que eu estou tendo esse tipo de pensamento agora? Você já vê que existe uma outra parte de você que estava ali nos bastidores, que estava ali por trás, e ela passa a assumir o papel a partir do momento que você se concentra neste momento agora, tá? Então o Eckhart Tolle ele nos dá estratégias, que foram faladas lá, né, no primeiro vídeo, sobre como a gente se colocar, como a gente colocar esse observador, impedindo um pouquinho que a gente se identifique com a nossa mente. E no capítulo 2, ele aprofunda um pouquinho neste assunto. Olha, pessoal, então, no capítulo 2, o autor ele dá um nome assim, consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Então, vamos voltar. O que é o sofrimento para o Eckhart Tolle? O sofrimento é uma forma de não aceitação. É uma resistência que nós temos àquilo que é. É uma resistência que nós temos à situação atual. É uma não aceitação da situação atual. E ele fala o seguinte, que o nosso sofrimento ele é diretamente proporcional a essa resistência, a nossa não aceitação. Quanto mais você não aceita as coisas como elas são, maior é o seu sofrimento. Maior também a sua identificação com a sua mente. Então ele dá o nome, consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Então, para eu escapar desse sofrimento, para eu escapar das situações ruins que estão me acontecendo, né, no momento em que a gente está vivendo, eu preciso trazer o quê? Eu preciso trazer a minha consciência para o momento presente. Trazer a minha consciência é trazer aquela figura que ele falou no capítulo 1, é trazer o observador. É cessar esses pensamentos e colocar a consciência para observar o momento atual. E ele fala mais, gente, ele fala o seguinte: quanto mais nós aceitarmos o momento agora, o momento presente, desculpa, quanto mais nós aceitarmos o agora, mais nós nos libertamos do nosso sofrimento. Por quê? O que acontece? A nossa mente, ela tem uma identificação direta com o nosso ego. Ela é uma parte nossa. Lembra o que eu falei? Dimensão física, espiritual, mental e emocional. A mental, a nossa mente, é apenas uma parte nossa. É o que nós chamaríamos de ego, o self, né? E essa parte nossa, ela quer se manter viva. E ela tem a ilusão de achar que ela controla tudo. E junto com essa ilusão, ela pensa assim, que a partir do momento que ela não controlar tudo, a partir do momento que ela for descoberta, ela acredita que ela vai morrer. E como ela está aí na luta pela sobrevivência e pelo domínio, o que ela faz? Ela cria estratégias para nos enganar. Olha que louco falar uma coisa dessa.
É como se nós mesmos estivéssemos nos boicotando. Uma parte nossa estivesse nos boicotando com o intuito de sobrevivência. Então, o que esse ego nosso, o que essa nossa mente faz com a gente? Que o autor conseguiu, assim, exemplificar muito bem. Ela cria estratégias para não nos colocar no momento presente. Então, a nossa mente, o tempo todo, ela está nos jogando ou no passado ou no futuro. Nunca no momento presente. Observa os pensamentos que você tem diariamente. Pega um dia só para observar. Você vai ver que ou você está refletindo sobre uma situação lá atrás, que já passou e que você não pode fazer nada sobre ela, ou você está ansioso por uma situação que ainda vai acontecer, uma situação futura. Isso é uma estratégia da mente. Por quê? Ela não quer te colocar no momento presente. A mente, ela não quer te colocar no momento agora. Por quê? Porque quando você se coloca no momento agora, vem aquele observador, vem a sua consciência, vem a sua presença e essa mente, né? Essa mente falsa, digamos assim, esse ego, esse self, ele sai de cena. Um exemplo, para ver se fica um pouquinho mais claro. Você teve uma discussão ontem com alguém. Aí, você teve uma discussão com seu marido, com a sua esposa. O que acontece? Hoje, se você observar os seus pensamentos, você vai passar o dia inteiro fazendo as suas atividades, mas ruminando aquela situação que aconteceu. Então, ou você vai estar vivendo lá no passado, onde você não consegue atuar, ou ela vai estar te jogando para o futuro, pensando numa coisa que você vai fazer, ou para se vingar, ou talvez até mesmo para resolver essa situação. Mas ela nunca vai te deixar focar no momento presente. Sabendo disso agora, você vai trazer a luz a esses pensamentos. A luz é trazer o observador, né? Que eu já tinha dito no vídeo passado, que é o que a física quântica fala. Que o elétron, ele se comporta de uma maneira diferente quando ele está sendo observado. A nossa mente é do mesmo jeito. Então, quando você começa a se observar e pensar assim, poxa, por que eu estou focado numa coisa que já aconteceu? Por que eu estou tão preocupado com as várias possibilidades, os vários desdobramentos que essa situação pode ter no futuro? Então, quando você trouxer esse observador, e sem julgamento, só ficar observando o tipo de pensamento que você tem, você está no momento presente. E no momento presente, onde a sua consciência está presente, onde o seu eu, né, a sua presença está ali, essa voz, esse ego, essa única dimensão, ela não consegue atuar mais. Então, na tentativa de sobrevivência, ela vai te jogar ou para o futuro, ou ela vai te jogar para uma situação passada. É uma estratégia da mente. E quando isso acontece, você não está usando a sua mente, você está sendo usado por ela. Então, o Eckhart Tolle, ele fala o seguinte, que a gente tem que aceitar o momento presente. O sofrimento ele vai diminuir no momento que existe a aceitação. Mas aí você pode falar assim, mas o meu momento presente é um momento desesperador, o meu momento presente não tem nada de bom. Como é que eu vou aceitar isso? E aí ele fala o seguinte, gente, as coisas são como são, né? Eu tenho um amigo que ele falava assim, tudo é como é para ficar como tem que ser. E é uma grande verdade. A nossa mente, ela quer o quê? Ela quer, né, como eu já te falei, ela julga tudo. Isso é bom, isso é ruim. E quando você começa a observar esse julgamento da mente, quando você começa a observar esse mecanismo da mente, você começa a tirar o poder dela, vamos dizer assim. Então, o que quer que o momento atual, a forma como ele se apresente, o Eckhart Tolle ele fala assim, aceite. Mas não é aceitar numa postura de passividade. Pelo contrário, quando você aceita, trazendo essa sua presença, você traz junto todo o mecanismo para poder mudar essa situação atual. Sem desespero, sem preocupação, sem a voz do ego te falando o tempo todo, bolando mil estratégias, mil possibilidades, muitas vezes de fracasso. Porque muitas vezes você acha que você está planejando, você não está planejando não. Você está plantando sementinhas, né, de medo, de tristeza e de outras coisas. Então ele fala o seguinte, que todo o sofrimento que nós temos, ele cria em volta da gente, ele cria no corpo e na mente uma energia negativa. E essa energia negativa, ela se alimenta dos nossos próprios pensamentos, ela se alimenta dessa mente para ela poder sobreviver. Olha que absurdo. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém quer. Só que quando você está numa fila de um hospital, por exemplo, você começa a contar da sua doença. Ninguém quer sofrer, mas se você fala que você tem a doença X e que você está sofrendo muito com a doença X, o que o vizinho do lado fala? Você está sofrendo com a doença X porque você não conhece a doença Y. Eu tenho a doença Y que é muito pior. Aí o que você faz? O seu ego está dizendo, tá perdendo, tá ficando por baixo.
que você faz? Ah, mas você tem a doença Y? Eu tenho a doença X, a Z, a Y e não sei mais quantas. Começa a ter uma conversa de doido, uma competição do sofrimento. Espera lá, ninguém quer sofrer. Então, por que estão competindo como se estivessem exaltando o sofrimento? Então, tudo isso é para a gente ficar atento às situações. A gente não quer uma coisa e parece que a gente vai de encontro a ela. Por quê? Porque nós estamos sendo arrastados por essa mente que nos arrasta, que nos prende, que nos puxa para a direção dela, para tirar o foco da nossa presença, tá? Com medo simplesmente de que ela possa desaparecer. Então, ele fala o seguinte, que a situação atual, ela pode até parecer um monstro, né? Você coloca ela, a sua mente, essa sua mente racional, né? Essa sua mente do ego, do self, vê essa situação atual, esse momento atual e não aceita esse sofrimento como se fosse um monstro. Mas quando você traz a sua presença, quando você traz a sua consciência para o momento, para essa sua consciência, esse seu sofrimento é um fantasma frágil que vai sumir. Porque essa sua consciência, ela traz ali a resolução de todos os problemas. Ela traz ali todas as possibilidades para você ficar livre desse sofrimento, né? Lembra, sofrimento é identificação com a sua mente. A partir do momento que vem a sua consciência e a sua mente sai de cena, não tem mais o sofrimento, não tem mais essa identificação, tá? Então, ele fala o seguinte, que quando o sofrimento quer vir à tona, que nós temos, o sofrimento ele pode ficar ativo ou ele pode ficar inativo. Quando tem um gatilho que dispara esse sofrimento, quando ele vem à tona e quando ele quer ficar ativo, é o momento da gente trazer a luz a ele. Então ele diz o seguinte, que é impossível a gente combater a escuridão com a escuridão. A gente combate a escuridão é com a luz. Então a mente, ela acha que o seu sofrimento é um monstro de 7 cabeças. Então ela te joga no futuro, ela te joga no passado, ela faz qualquer estratégia para você esquecer, para você fugir do sofrimento. Igual os traumas, muita gente tem trauma e depois esquece o que aconteceu porque a mente não quer ter aquele sofrimento de novo. Quando você encara aquele sofrimento, não com essa mente pequena, mas com a sua consciência, com a sua presença, ele simplesmente diminui. Ele vai diminuindo, diminuindo até sumir. Você começa a ver as coisas de uma perspectiva diferente, tá? Então ele fala o seguinte, o ego, ele quer dirigir a nossa vida. Essa mente, ela quer dirigir a nossa vida. E ela coloca o nosso foco no passado, ela coloca o nosso foco no futuro, ela coloca o nosso foco no time de futebol que a gente torce, nos nossos gostos para alimentação, nas crenças religiosas que nós temos. Mas escuta, isso não somos nós. Sentiu alívio? Ou sentiu medo? Suas posses, seus gostos, suas preferências não são você. Nem mesmo essa sua mente que está pensando, que está julgando, que está analisando, não é você. Essa mente é uma parte de você, tá? O resto, o time de futebol, crença e tudo mais que eu falei anteriormente, são valores agregados, mas não são você. Então, quando você perde uma discussão, você não perdeu nada. Porque quem perdeu essa discussão foi o seu ego. Foi essa mente pequenininha que você não pode se identificar com ela. A partir do momento que você tem consciência de quem você verdadeiramente é, que você não é o seu ego, que você não é essa mente pequena, você consegue colocar o seu ponto de vista sem atritar com o do outro, porque não é mais uma disputa, não é uma disputa de ego, não é uma disputa dessa mente, vamos dizer assim, vazia, mas que faz um barulho enorme, né? Dizem que uma carroça, quando está vazia, ela faz muito mais barulho do que quando ela está cheia. É o nosso ego. Ele faz tanto barulho dentro da nossa cabeça porque ele é vazio, ele é inconsistente e ele tem medo de ser descoberto. Essa mente tem medo de ser descoberta. Por isso que ela cria as estratégias, né? Então, o Eckhart Tolle, ele fala o seguinte, olha aqui. A morte é você despojar-se de tudo que você não é. Então, o segredo da vida é você morrer para si antes de que você morra no mundo, tá? E isso faz lembrar uma frase bíblica, né? Que fala assim, quando eu era, nunca fui. Quando eu deixei de ser, Cristo passou em mim. Então vamos analisar. Quando eu achava que eu era essa mente, eu nunca fui. Eu nunca fui uma existência verdadeira. Quando eu deixei de ser, ou seja, quando eu trouxe aquele observador e deixei essa mente morrer, né? É que Cristo passou a ser em mim. Ou seja, a consciência, a presença passou a viver em mim. Pessoal, vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like aí, né? Podem compartilhar, fiquem à vontade. E em breve nós estaremos aí falando um pouquinho a respeito do capítulo